Bom, é isso aí, galera. Hoje é domingo, então é dia de mais um vídeo novo. Como tá na capa aí, mecânica. Bom, mecânica no livro Espiral não precisa gravar mais de um vídeo, não. É um vídeo único. Vamos sublinhar um livro e só recomendo que quando fizer o simulado que vá printando as perguntas que aparecer de mecânica, porque infelizmente mecânica tem muita pergunta que não tem no livro e nem vídeos aí pela internet. Então eu recomendo aí quando for fazer o simulado, no site do Detran, não em aplicativo, é no site do Detran, que vá printando as perguntas de mecânica, entendeu? Isso vai ser muito útil. Bom, mecânica começa na página 102, né? No livro Espiral aí começa na página 102 e vamos lá. Página 102 é isso aí. Vamos ver aqui embaixo do número 5, né, como tá sublinhado aí. Ele diz: um veículo automotor de combustão interna. Sublinha isso, que é parte da pergunta, e a resposta na prova é térmico. Então puxa uma setinha aí e escreva térmico. Ainda aí na 102, né? Como podemos ver na figura, sublinha: é na carroceria que é solidária ao chassi, onde são colocadas todas as peças e os componentes que vão formar. Na verdade, precisa formar não, vai até componente, porque ele na prova ele pergunta aonde fica as peças e os componentes do carro para formar o carro, não sei o que, blá blá blá. Mais ou menos isso é colocado aonde? A resposta é chassi. Então na 102 é embaixo do número 5, um veículo automotor de combustão interna puxa uma seta, escreve térmico, e onde está a carroceria para sublinhar. É na carroceria que é solidária ao chassi, onde são colocadas todas as peças e os componentes. E para aí no componente. Na 103, continuando a sublinhar, é lá embaixo a última parte. A ideia da suspensão é justamente absorver forças que seriam diretamente transmitidas ao motorista e estrutura do veículo, caso o chassi fosse ligado diretamente às rodas. Sublinha essa parte aí, sendo que na prova é justamente absorver forças. No livro tá forças, na prova, se eu não estiver enganado, tá escrito impacto. Dá no mesmo, né? Absorver os impactos. Mas sublinha essa última parte aí da 103 aí, que ela cai na prova. E vamos seguindo aí, que a próxima é a 104. Seguimos aí em rodas. Rodas, a última parte. As rodas são fixadas no cubo de rodas por meio de parafusos ou porcas. Nos cubos das rodas atua o sistema de freios. Balanceamento. Ao lado de balanceamento, eu peço para escrever no livro a palavra vibrar ou trepidar, coisas assim. E tem que sublinhar aqui de uma maneira diferente, porque olha só, o balanceamento de rodas é a compensação feita para equilibrar o conjunto de pneus e rodas, ponto. Até aí é uma situação, ele está falando do que é o balanceamento. Agora, como se arruma o balanceamento? Com a aplicação de contrapeso de chumbo nos pontos mais leves da roda. Então tem duas respostas aí. Uma sobre o que é balanceamento e a outra como se arruma o balanceamento. E existem essas duas perguntas na prova, entendeu? Tem essas duas perguntas, então tem que ter cuidado. E embaixo, onde está aí sublinhado também, alinhamento ou geometria, é a parte final, olha. Este serviço evita que os veículos puxem em direção para um dos lados e que haja desgastes irregulares ou prematuros dos pneus. Sublinhe bem, para não esquecer a palavra puxem, porque na prova ele vai sempre falar de puxar. Se puxar é alinhamento. Se vibrar ou trepidar, balanceamento. E embaixo na foto aí, eu não tirei foto de tudo, para deixar só para explicar, aparece a palavra cambagem. Cuidado com isso, que quando a gente passa em loja assim de mexe com pneu e roda, a gente lê aquele trivial. Alinhamento, balanceamento e cambagem. Mas para a prova a resposta é ângulo de camber. E só existe uma pergunta, até hoje eu só vi uma pergunta, que ele fala que um motorista ao verificar o carro, viu que o pneu apresentava um desgaste interno. Se o pneu apresenta um desgaste interno ou externo, é ângulo de camber a resposta, entendeu? Então 104 é isso aí. É a parte final de rodas, balanceamento, alinhamento e ângulo de camber. Não esquece esse nome. Não é cambagem, é ângulo de camber a resposta da prova. Na 105, são duas coisinhas só, né? Esse pneu aí da direita, ele tá com pressão em excesso, né? Tá escrito pneu com pressão em excesso. Na prova, ele pergunta aonde gasta um pneu com pressão em excesso.
Aí a resposta é no centro da banda de rodagem. Então, nesse espaço vazio aí, se quiser pode escrever no centro da banda de rodagem. E lá embaixo é o TWI, que TWI é uma borrachinha que vai estar entre os sulcos do pneu. Os sulcos do pneu tem entre 7 e 8 milímetros, se eu não estiver enganado. E o TWI ele tem 1,6. Então você vai andando, rodando, o suco do pneu vai gastando e pum, encosta no TWI. Encostou no TWI, qual é a mensagem que o TWI passa? Tem que trocar o pneu, entendeu? E cuidado que a seguradora faz vistoria no carro, no caso de sinistro, e se o pneu tiver gasto, não paga não, hein? Eu falo isso sempre na sala de aula, cuidado com isso. Então o suco do pneu encostou no TWI, é para trocar. Significa que o suco do seu pneu já está com 1,6 milímetros. E o pneu não pode ter menos de 1,6 milímetros. Não esqueça disso, hein? E na 106, nessa caixinha marrom aqui, ele fala, é só esse pedacinho assim, ó. Ele fala a definição do ABS, né? Assim evita o bloqueio das rodas e não deixa o veículo derrapar. Bom, só essa partezinha que ele fala do sistema ABS. Então, qual é a função do ABS? É evitar o travamento das rodas, entendeu? A pessoa vai pisar com força no freio, mas as rodas vão estar soltas, o que facilita manobrar, facilita tirar o carro do problema. E lá embaixo, em conjunto elétrico, vai estar a eletricidade é responsável principalmente pela ignição, alimentação, blá 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 blá. Veículo automotor, sublinha essa parte. A corrente elétrica de um veículo é fornecida pela bateria. E de bateria ainda tem uma outra pergunta. Ele pergunta qual é a função da bateria. A função da bateria é armazenar a energia e essa daí, ó, fornecer energia, tá? 106 então é sistema ABS e a bateria aqui, que a bateria vai fornecer energia para o motor de arranque da primeira partida. Entendeu? Aí depois o alternador entra recarregando e tal. A gente vai falar aqui na 107, bateria, alternador. Tá? Então 106 é só isso. Passando para 107. 107. Depois que a gente vê aí primeiro o cartão de visita do vídeo aí, né? Esse aí foi de um aluno que me mandou, né? E todos sabem que todo vídeo vai ter propaganda das minhas crianças aí. É um pelo outro. Então, cada um deles seja muito feliz aí no seu empreendimento. 107, bateria lá em cima. Cara, lá em cima, na prova, tem uma questão que tem até a imagem assim, de uma bateria dessa. E ele pergunta, no caso de der problema, der pane na bateria, o que você põe? Alguma coisa assim, ou o que você põe para fazer a manutenção da bateria. Mas a resposta é essa: água destilada, entendeu? Essa é a resposta. No fim da 107, eu vou colocar aqui a foto de uma bateria para poder mostrar como é que funciona melhor. Mas a resposta da prova é água destilada. Alternador. O alternador é aquele negócio que a gente escuta muito falar de pai, amigo, mecânico. Ele diz, alternador carrega bateria. Tá bom, não está errado. Mas isso aí é papo de botequim. O que importa para a prova é qual é a função do alternador. Ele transforma energia mecânica em elétrica. Essa é a resposta. Não fica procurando nada de que vai carregar a bateria, A pergunta é bem clara. Qual a função do alternador? Transformar a energia mecânica em elétrica. E lá embaixo da 107, o motor de arranque. Sublinha esse parágrafo todo aí explicando o que é o motor de arranque, por gentileza. E eu não sei se eu falei a palavra sublinha, mas ao lado de bateria está escrito água destilada, sublinha. E no alternador a função dele, sublinha, que é a resposta de prova. Ele transforma energia mecânica, em elétrica, tá? Sublinha isso. Eu vou botar agora uma foto de uma bateria para poder explicar melhor, né? Vocês entenderem aí o que se faz com essa água destilada. E eu fui dar uma mexida aqui para ver se por acaso eu tinha um print dela e achei, tá aí. A pergunta é essa, entendeu? Ele vai perguntar completar. Essa é a palavra. Ele vai perguntar o que precisa completar na bateria. Água destilada. A próxima foto que eu vou colocar, sim, é ela já da bateria, entendeu? Você tira os pinos que tem em cima
olha ali e vê se está precisando completar. Por quê? Porque conforme a água vai descendo, 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 vai colando as placas e não pode colar essas placas. Então você completa com a água destilada para ela ficar sempre boa. Ela ficou muitos anos para trás, né? Muitos anos, desde que surgiu as baterias seladas, que não precisam de água, que são muito mais caras, está em torno, hoje em dia, em 2022, em torno de uns R$ 379. E a que põe água, eu já recebi uma propaganda por 129 ou 119. Cara, é só ter cuidado. Se tiver cuidado, lembrar que tem que olhar a água, hoje em dia ela já dura igual a outra, porque ela sofreu uma diferença muito grande quando os carros começaram a vir com ar-condicionado, vieram com mais equipamentos e essa bateria ficou para trás. Ela não suportava ar-condicionado, não suportava farol de mira, muita coisa no som, essa bateria não conseguia manter. Aí ela ficou para trás, mas hoje em dia já tem baterias muito boas que você precisa controlar a água. Aí é uma questão de gosto, né? Eu não posso me meter nisso. É só uma dica só, tá? Então 107 é isso aí, motor de arranque, alternador e água destilada, certo? Na 108, né? Aí tem que sublinhar essa parte. Os faróis devem ser verificados periodicamente quanto ao alinhamento e regulagem do foco. Isso permite ao condutor ter uma boa visibilidade à frente sem ofuscar o outro que trafega em sentido contrário. Bom, esse final aí é uma resposta de prova. Ele pergunta o que o condutor que vem com farol desregulado no sentido contrário, o que ele pode fazer com esse condutor que ele está indo, né, de encontro. Ele vai ofuscar, né, esse condutor. Quando um farol alto vem de frente para você, ele está desregulado, ele vai ofuscar a sua visão. Aqui ele pergunta também assim, o que provoca o farol desregulado ao condutor? Aí a resposta é essa daí. Visão panorâmica. Visão panorâmica. E depois ele pergunta qual é o defeito do carro que você tem que levar a um mecânico especializado. Farol desregulado. Aí depois ele inverte. O farol desregulado, você deve levar o carro, tipo assim, para quem? Aí a resposta é, para um mecânico especializado. Existem essas perguntas na prova. Eu lembro muito bem. Então, atenção nisso, tá? Partindo aí para 109, né? Vamos lá, 109. Aqui, né, ele vai falar sobre os 4 tempos de funcionamento do motor. Admissão, compressão, escape e explosão, né? Na verdade, na ordem, para ficar bonito, é admissão, compressão, explosão e escape, né? Admite, comprime, explode, escapa. Bom, na verdade, aí na 109 eu peço para as crianças sempre sublinharem só o termo, né? Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. E dar uma lida. Por quê? Saem algumas perguntas daí. Uma delas é que eu brinco sempre com eles, que é a do Senhor dos Anéis. Por quê? Porque ele fala alguma coisa, se eu não estiver enganado, sobre fumaça. E ele vai perguntar qual é o defeito. Aí eu falo sempre para lembrar do Senhor dos Anéis. Por quê? Porque a resposta é anéis de segmento. Ou seja, os anéis de segmento, eles são uns negócios assim de borracha que vão estar ali entre... Eles vão estar ali agarrados na cabeça ali do pistão. Eles ficam ali, vão limpando a parede, vão evitando a entrada de óleo, de água, essas coisas todas. Vai se desgastando com o tempo, entra, vai produzir fumaça, né? Que é o que a gente já viu em meio ambiente. Fumaça branca, azulada, preta. Aí na prova cai essa pergunta sobre a fumaça e eu falo sempre, lembra do Senhor dos Anéis, porque a resposta é anel de segmento. E tem outras, que agora de cabeça eu não lembro, mas tem uma que eu achei o print aqui também que fala da vela, né? Eu vou passar aqui, assim que eu acabar de falar vai entrar a imagem da pergunta da vela. E... compressão, admissão, escape, explosão, e de cabeça assim eu não me recordo não. Mas sublinha, primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo, dá uma lidinha nisso aí. Vai passar agora, quando eu parar de falar, a pergunta da vela. E depois vai entrar um vídeo bem curtinho, de 1 minuto e pouco, explicando o funcionamento disso aí. Para eu não ficar falando muito aqui, perder tempo e não falar nada com nada. O vídeo é bom e o vídeo explica.
certo? Vamos lá, na sequência, a foto da pergunta da vela, só para vocês sentirem como é que cai, mecânica. Depois um vídeo aí bem maneiro, vamos lá. Os motores de 4 e 6 cilindros são os mais comuns. Eles garantem uma transmissão equilibrada da potência ao eixo de manivelas. Desde a invenção do motor a combustão, este princípio de funcionamento basicamente não sofreu modificações. Contudo, entre o primeiro motor de combustão interna de 1876 e os motores atuais de alto desempenho, há uma grande diferença. O tremendo progresso que fez, sobretudo, com que os motores modernos fossem econômicos, potentes e com baixos níveis de emissão de poluentes, foi conseguido trabalhando-se nos detalhes. Em vez de apenas uma válvula de admissão e outra de escape em cada cilindro, os motores de hoje têm até 5 válvulas em cada cilindro. Desta forma, a mistura ar-combustível consegue fluir com mais regularidade e os gases de escape conseguem sair mais rápido. Até a superfície do pistão passou por vários aperfeiçoamentos. Nos primeiros modelos, a superfície dos pistões era plana. Hoje em dia, sua superfície possui uma estrutura complexa, que também contribui para uma combustão mais eficiente da mistura e para obter-se mais precisão de tempo no processo de renovação da mistura. O processo de formação da mistura combustível-ar também mudou. Em vez de preparar a mistura no carburador fora do cilindro, como no passado, os motores de hoje têm o que chamamos de injeção multiponto da mistura. Nos motores de 4 tempos com injeção direta de ar de última geração, o combustível é injetado diretamente na câmara de combustão. Vantagem: redução do consumo e queima mais eficiente. É isso, videozinho curtinho aí, mas muito maneiro. Mostrou bem o funcionamento ali. Admite, comprime, explode, escapa. É uma boa explicaçãozinha ali do funcionamento, entendeu? Assim a gente não precisa gravar 4, 5 vídeos para ficar dividindo a matéria, que fica chato, um porre. Não, vamos só ser rápidos aqui, breve e objetivos. 110, olha só, na 110 tá lá em cima assim, sistema com carburador e sistema com injeção. Eu peço sempre para as crianças puxarem uma seta do carburador para injeção, tá? E escrever assim, substituído por, porque na verdade a pergunta da prova é: o sistema de carburador vem sendo substituído progressivamente por quem? Injeção eletrônica, tá bom? Então 110, só isso aí lá em cima e tranquilo. Já na 111 é para sublinhar lá em cima: o óleo tem por finalidade principal diminuir o atrito entre as partes móveis e fixas do motor. Só isso. Ele nitidamente pergunta assim: qual é a função do... Literalmente, né? Melhor falar. Literalmente ele pergunta: qual é a função do óleo? É essa daí, entendeu? Diminuir o atrito entre as partes móveis e fixas do motor. E embaixo tá: o óleo fica armazenado no cárter do motor. Pelo amor de Deus, não esqueçam isso que ele pergunta: aonde fica armazenado o óleo? E a resposta é no cárter. E embaixo tá: sistema de arrefecimento ou resfriamento. E ele pergunta na prova: qual a função do sistema de resfriamento ou arrefecimento? Muito simples. Eu peço para eles escreverem aí: controlar a temperatura do motor, entendeu? Repetindo, controlar a temperatura do motor. Qual a função do sistema de arrefecimento ou resfriamento? Isso aí, anota, porque não tem no livro. O livro Aspiral não tem, entendeu? E não fala no livro bem sobre isso. Então, qual a função do sistema de arrefecimento ou resfriamento? Controlar a temperatura do motor. E isso daí é uma coisa muito séria, entendeu? Muito séria. Inclusive, quando eu acabar de falar, vai entrar um vídeo aí mostrando o perigo que é. Reparem no vídeo que os jovens, eles ficam rindo até perceberem o perigo, né, que se meteu o colega e a dor que está passando o colega na mão. E eu já tive relatos dentro de sala de aula, inclusive, sobre uma pessoa que já, infelizmente, se foi porque abriu o reservatório de água, explode, né, aquilo sai com uma pressão absurda e tomou um banho dessa água. Infelizmente, a pessoa foi levada para o hospital, teve infecção nas queimaduras e se foi. Então isso é uma história muito triste. Ou seja, cuidado com o carro. Desde o abrir porta pode matar alguém. E eu tenho vídeos que provam isso. Abrir a porta pode matar alguém.
e abrir isso daí fervendo também. Então o carro é uma máquina, lembra disso. Falhou a máquina, vai dar problema. Então o carro ferveu, para o carro, levanta o capô para o ar circular melhor, esfriar o motor, espera até uns 20 minutos, aí vai lá e abre a tampa do reservatório com calma, porque antes vai dar problema e é o que o vídeo mostra agora aí. Então, muito cuidado. Por favor, não abram a tampa. Isso não é brincadeira. Go on, Zui. Oh my god! Huh? Oh my god! I told you to do that. Yeah, good one. Bom, viram no vídeo aí que a coisa é séria, né? Não se brinca. 112, transmissão. A última linha lá, transmitindo a força do motor até as rodas. Ele vai perguntar qual é a função da transmissão. Cara, muito lógica, né? Transmissão, transmitir. Às vezes ela vem com uma resposta meio diferente, que vem escrito assim, enviar. Aí eu peço para as crianças, embaixo de transmitindo, escrever enviar, entendeu? Enviar a força do motor até as rodas. Então, embaixo de transmitindo, é a última linha de transmissão lá, escreve enviar. Depois do enviar, página 114. Vamos lá, 114 é o velocímetro. O velocímetro é o indicador responsável por informar ao condutor a velocidade instantânea do veículo. Acabou. Ele pergunta o que é o velocímetro. Eu acho muito simples, porque se você associar as coisas, fizer tranquilamente, se gabarita a prova, né? Modéstia à parte, o instrutor que vos fala em 2 anos tem 6 gabaritos de prova e 13 alunos com 29, né? Eu me acho bom sim no que eu faço. Acho que isso não é ser prepotente nem querer dizer melhor que eu sou melhor que alguém, porque se eu não me achar bom no que eu faço, quem vai achar? Né? Então, em 2 anos, eu tenho números aí que muita gente não carrega, e muita autoescola não consegue, né? Mas vou continuar sempre com essa humildade. Fazer o quê, né? Não é pra qualquer um, né? 6 gabaritos e 13. Acho que são 13. São 7 agora nessa que eu tô e 5 na outra, isso. 5 na outra. Isso aí. Não sou bom de matemática, não. O negócio é história. Quem prestou atenção no vídeo aí que some aí e vê quanto dá de 29. Eu sei que gabaritos são 6. Tiro onda, eu boto minhas crianças pra passar bonito. Entendeu? Para serem motoristas conscientes. Então vamos lá, o velocímetro muito tranquilo e embaixo o odômetro, né? Em geral os odômetros são posicionados juntamente com o velocímetro, mostrando a quilometragem já percorrida pelo automóvel. Isso é o odômetro total. E embaixo ele fala do odômetro parcial, que você pode zerar. E embaixo fala tacômetro, esqueça a palavra conta giros. Fala de tacômetro, entendeu? Tacômetro. Tacômetro é o indicador responsável por informar ao condutor a rotação do veículo, do motor do veículo em rotações por minuto. Pum, acaba aí. Parou, entendeu? Lembra disso. 114, velocímetro, odômetro e tacômetro. Vamos para a última página aí para fechar, para não ficar tão longo assim, que até eu já estou ficando cansado já. Então, para finalizar, 115, sublinha amperímetro, manômetro, lâmpada piloto, tá? E lá embaixo sublinha OBD, entendeu? Sublinha essas daí. Todas essas que estão sublinhadas caem na prova do Rio de Janeiro. Eu não sei de outros estados, mas pro Rio de Janeiro que usa o livro, acho que quem usa, né? Infelizmente tem gente comprando livro que não é Aspiral, mas quem usa o livro Aspiral, né? Você marca isso daí, que isso aí cai na prova. Valeu, é isso, tamo junto. Uma firmeza aí, muito maneiro gravar mais um vídeo pra vocês. E é isso, senão vai ficar muito chato e longo. Já foi. Foi que foi, é isso. Até o próximo aí. Tamo junto.